Eu sou Francisco Marques, sou licenciado em Engenharia Florestal pela Universidade de Trás-os-Montes em Alto Douro e tenho uma especialização em madeiras, em tecnologia das madeiras. Só para fazer uma breve introdução, fiz um estágio, até o José Cardoso conhece, no centro, agora nem existe, o Centro Tecnológico das Indústrias de Madeira e Mobiliário, foi o estágio de curso e pronto, estive sempre ligado à tecnologia dali. Fui trabalhar para uma empresa do ramo dos pavimentos em madeira maciça e vamos já falar que entretanto a empresa evoluiu para outro tipo de produto que também que vos vou mostrar aqui hoje. Fui para o Brasil, estive lá 3 anos a trabalhar para uma empresa daqui que quis lá montar uma unidade de transformação de madeiras. Pronto, e depois vim, há coisa de 7 anos, tenho um negócio próprio. Dou formação também, se bem que ultimamente dedico-me quase exclusivamente à importação e comércio de madeiras e derivados aqui em Portugal. Pronto, falando agora mais sobre as madeiras. Vocês não sei se têm já alguma experiência, algum conhecimento sobre madeiras assim, do mercado, não digo questões técnicas, se percebem muito de madeira ou pouco, já ouviram falar em pinho, carvalho, eucalipto, mogno, mais assim alguma que... Temos isso tudo de manhã. Pronto. E antes disso não tinham assim do dia a dia, não é? Aqui em Portugal e nos países frios, a madeira é muito utilizada, não é? Nos países quentes, não tanto. Mais para Marrocos, Argélia, países assim mais quentes, não se usa tanto a madeira para pavimentos, para estruturas. É claro que é um material prático, não é? Como se calhar já falaram, é um material higroscópico e anisotrópico, tem essas duas características, ou seja, absorve e perde umidade conforme o meio onde está, e a anisotropia é que não mexe, não tem a mesma, certamente falaram, pois, não tem o mesmo comportamento, as madeiras maciças praticamente ao comprimento não mexem, enquanto que à largura, quando absorvem a umidade, incham, quando perdem a umidade, retrai, mingam, não é? Às vezes um soalho com frinchas abertas, no fundo, houve ali variação de umidade. 90% ou até mais das madeiras que existem cá no mercado português, madeiras comerciais cá em Portugal, são madeiras importadas. Trabalha-se muito pouco com a nossa madeira nacional. Se perguntar porquê, se há alguma razão, se são madeiras de inferior qualidade, não são. E eu vou-vos mostrar aqui uma madeira, esta está um bocado suja, mas pronto, está aqui uma madeira, vocês certamente vão saber, uma madeira que é importada da África, a Fisélia, e uma madeira que é nossa e que o pessoal diz que, pronto, que é uma madeira de inferior qualidade, que é para lenha, que é o eucalipto. E vocês vão ver o peso, a dureza, vão dizer, a Fisélia é muito melhor porque é mais pesada, não mexe tanto, é mais dura. E vocês vão passar e vão ver que até nem é assim. O eucalipto tem dureza, tem durabilidade também, precisa de ser bem trabalhado, precisa de ser assim como a Fisélia. E estamos a falar, esta custa 3 vezes mais do que esta. Não é porque vale, não é por ser melhor, é por uma questão de comércio, é por uma questão de custos, de logística, que isto é importado, isto nasce aqui na nossa floresta. Portanto, eu também, como se calhar já se aperceberam, eu sou um defensor das nossas madeiras. Eu acho que temos aqui que devemos usar muito mais as nossas madeiras e importar muito menos do que aquilo que a gente vai à Finlândia, vai à Suécia, eles usam lá o abeto, que até temos aqui umas amostras depois quando passar, usam a chamada casquinha, eles usam as madeiras, e tem uma variedade florestal muito inferior à nossa, muito inferior. Nós temos aqui uma variedade, a nossa floresta, nos últimos anos não, que o ordenamento tem sido muito mal feito, não há dinheiro para a floresta, não há incentivo ao proprietário
implantar carvalhos, castanhos, freixos, faias, portanto, praticamente existe a monocultura do eucalipto passeloso, que não é para carpintaria. Claro, e essas empresas que têm poder económico não estão tão dependentes do Estado e elas próprias investem e têm bons resultados. Agora só para... Dessas madeiras importadas que eu estou a falar, são maioritariamente do Brasil. De onde é que elas vêm? A origem? Brasil, América Latina, não é? A maior parte delas são Brasil, se bem que agora já vem madeiras do Peru, embora com muita pouca expressão, Bolívia, mas praticamente são as mesmas madeiras do Brasil que é da floresta amazónica, não é? Da África, madeiras da África também da região do Congo, de Camarões, Costa do Marfim, portanto é também uma das principais origens geográficas de onde as madeiras que são importadas cá em Portugal vêm. América do Norte, na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, aí já são madeiras, o carvalho já são madeiras idênticas às nossas que nós podíamos ter aqui. E temos, só que nada com valor, com quantidade e qualidade. E eles lá, como têm um clima temperado como nós temos, a floresta lá dá praticamente as mesmas árvores, crescem lá praticamente as mesmas árvores que crescem aqui. Carvalho, freixo, maple, que é o sicomoro, cerejeira americana, pronto, é as mesmas árvores que nós aqui também conhecemos e temos aqui, se bem que não tem quase expressão nenhuma comercial, por aquilo que vos falei, pelo desinvestimento que tem havido há muitos anos. Esta madeira, depois, olha, temos aqui um pinho que é muito parecido com o nosso, e vocês vão ver que tem isto, e chamam a vossa atenção, tem os veios de crescimento, os anéis de crescimento muito pequenos, é uma madeira de crescimento muito lento, isto é a riga velha. Isto é uma madeira que, passado 200 anos, ainda tem aquele cheiro muito característico, vocês se cheirarem, e tem ali uma amostra que é exatamente igual. Conserva este cheiro, é uma madeira muito cara. É um pinho, é uma espécie de pinho, há 400 e tal espécies de pinhos. É um pinho, isto vem dos Estados Unidos, praticamente o que há não é cerrado da árvore, é de demolição de fábricas antigas, que antigamente usavam lá nos Estados Unidos vigamentos, pilares e assim, as fábricas têxteis principalmente eram feitas a estrutura era usada esta madeira, a riga velha. Agora vêm as vigas, com buracos de pregos, tiveram aplicadas em obra 100 e tal anos. E são cerradas aqui, aquilo que a gente olha para aquilo tem um aspecto mesmo feio, são vigas, mas com furo de prego, com pregos espetados, cavilhas, pronto. Só que é caro, é uma madeira muito cara. Depois, um soalho desta madeira, pode aceitar, o padrão de qualidade pode aceitar buracos. Portanto, onde existia ali um prego de antes, o cliente aqui paga, também para falar assim um bocadinho em preços, não é? Balizar, enquanto, por exemplo, este eucalipto, falando em preço de soalho, madeira, não estou a dizer colocado o soalhinho no chão, envernizado, não, estou à saída da fábrica, estamos a falar 18 euros o metro quadrado, isto aqui já podemos estar a falar quase em 40 euros o metro quadrado, e a riga velha 90 euros o metro quadrado, só a madeira, à saída da fábrica, não é? Portanto, os valores são mais ou menos estes. Para além daquele a custar 90 euros o metro quadrado, o cliente não tem que reclamar se for um furinho, um buraco grande, ou nó, ou pronto, mas já aceitam. Isto o cliente já aceita nesta madeira. Se o eucalipto tiver uma pintinha que seja, isto não presta, isto é uma lenha de caraças. Na gíria é isso que o cliente fala. E, entretanto, também vão vendo aqui outras madeiras. Estas duas aqui é um soalho pré-acabado, ou seja, a prática, a rapidez que as obras cada vez mais exigem, né? A construção civil. Isto agora parou um bocado, mas teve aí uma altura que, como vocês sabem, né? Bombou mais o mercado da construção. Agora está mais lento.
mas caminhou mais até nos países onde a mão de obra é muito cara. Um pavimento maciço caminhou para quê? Para sair de fábrica já com acabamento. É só chegar à obra e é aplicado, geralmente é colado ao chão, este tipo de soalho pré-acabado. Para quê? Não há cheiros, não há cheiro de verniz, não há depois andar outras artes, eletricista, picheleiros, andar por cima e se calhar aquilo ainda não secou convenientemente e poeiras e não sei o quê, estraga o verniz, portanto já vai de fábrica, para além de um acabamento dando em máquinas próprias, condições controladas, tem uma resistência ao risco muito superior ao verniz que é dado no próprio local. Isto, podemos estar aqui a falar em 5, 7 camadas de verniz, camadas de mãos, enquanto que em obra são dadas 2, 3, dá-se o tapa-poros, que é a base, dá-se mais duas de mãos e fica por ali. 2 madeiras brasileiras, não sei se já ouviram falar, Jatobá, Sucupira. Portanto, para atender a cor, uma tonalidade mais avermelhada. Eu estou sempre a começar por aqui, mas agora prometo que começo por esse lado também. A dividir. Estas são para que preço? Um soalho assim acabado, envernizado, já de fábrica. O acabamento em fábrica custa 8 euros a mais, ou seja, a madeira sem acabamento, soalho sem acabamento, custa por norma menos 8 euros do que com este acabamento. Claro que 8 euros podem, assim, à primeira vista, pensar que é muito, mas não é. Dado para além das vantagens que tem, é um acabamento superior, é mais resistente, dando em obra o custo de andar os taqueiros a aplicar em obra, por norma, eles cobram 14, 15 euros um metro quadrado. Portanto, estes 8 euros a mais compensa largamente os 15 euros. As empresas já fazem isso, chamam a madeira já com o verniz? Eu só comercializo, há de tudo, há clientes, tem um senão, aquilo, pronto, como tudo, eu não vos falei. Enquanto que o verniz foi dado em obra, num soalho a gente olha para o espelho, ou seja, não vê descontinuidade, vê tudo contra a luz, é quase como este pavimento que temos aqui. Aquele não, as juntas, portanto, onde uma junta tem sempre ali, porque naquela junta não há verniz, portanto vai sempre notar aquele risco. Para além disso, aquelas arestas são ligeiramente quebradas, que é o chamado bisel, são biseladas. Porque tem que ser assim, porque senão o verniz estala facilmente, se for uma quina viva como é estes soalhos que não são... Mas pronto, por exemplo, a Sucupira, isto comprada assim, fica por quanto metro quadrado? 30 e poucos euros, 34, dentro disso, e o Jatobá é dentro dos mesmos preços. Madeira brasileira, assim, mais cara é esta, é o IP. O IP é uma madeira resistente, é uma madeira que mexe erradamente. Há pessoas que dizem o IP não mexe, é uma madeira boa para esplanadas, para frentes marítimas, para estar exposta ao tempo. Isto é um deck, no caso, não é? É o deck de IP, Cumaru, Massaranduba. Mas é barato para o deck. Não, isto é deck. Isso é um deck? O deck é isto. É IP. Pode ser com os frisos antiderrapantes, pode ser assim liso, depois depende, há mais largos, mais estreitos, claro que são amostras, tem tábuas com 3 metros, vais desde 60 a 3 metros. É uma madeira brasileira, é mais cara do que aquelas, por uma questão também de mercado, de oferta lá, não é? E de procura, principalmente o mercado desta madeira, Estados Unidos, Europa e China. É uma madeira mais cara. O que eu estava a dizer, erradamente, os carpinteiros aqui querem nos vender a ideia, mas isto é o melhor, porque o IP não mexe, o IP, as árvores lá até não, eu ouvia lá cada coisa, eu ouvia aqui, antes de passar lá os 3 anos que eu vos disse que passei, o IP é uma madeira muito, muito estável, porque as árvores nascem dentro da água, nascem nos pântanos. Aquilo sempre me fez assim um bocado de confusão. Para já toda a madeira mexe, toda. Seja mais cara, seja mais barata, toda a madeira mexe na presença de umidade, pois. E ainda bem que é assim, dizer que não, a gente pode reduzir
e esses inconvenientes dela, da madeira estar, é trabalhando bem, é preparando, é pô-la com o teor em água adequado ao local onde ela vai ser posta. Zonas interiores é fácil, só se houver uma questão acidental, uma inundação, água que entra, ou um tubo que rebenta, claro, senão dentro de casa não andamos lá de balde a limpar o chão, não é? Ao tempo, é claro, há um dia de sol, há um dia de chuva, tem que se aplicar de outra forma, é claro, porque é que o deck é assim e não é macheado, não é com o macho e fêmea. O macho e fêmea, onde as tábuas encaixam umas nas outras, aqui dá para ver. Por isso mesmo, porque vai mexer, não é? Ao tempo, a madeira vem uns dias de chuva, ela absorve a umidade e dilata, incha, e com os dias de sol ela retrai. Se fosse neste sistema, ficava feio, não é? E até ao encostar umas às outras, levantava. O deck é feito de outra maneira, é preso com os grampos aqui nas laterais, ou grampos plásticos ou metálicos, desde que seja um material que também tenha resistência ao tempo. O IP também podem passar. Mais madeiras, espécies brasileiras, para todos os gostos quase. Esta aqui é o chamado Nugal, isto é do Peru, é uma madeira das poucas que não existe na zona, na floresta amazónica brasileira, é o Nugal. Tem muita pouca expressão esta madeira aqui. Já não é uma madeira para pavimento, não é? E até é bom dizer porque é que acham que não é uma madeira tão adequada. Pois, é mais leve, é mais macia, já não dá tanto para pavimento. Cedro Mara, é uma madeira brasileira, Peroba, Mica, pau-brasil, não sei se já ouviram falar, um vermelho vivo, portanto, é mais a questão... O pau-rosa é mais ou menos parecido com esse, mas é mais cor-de-rosa e mais branco. E tem outro veio, tem aqui pau-rosa, tem aqui estas amostras mais pequenas, uma delas é pau-rosa que... Isto é o roxão, é o roxinho e o roxão. Esta madeira é a mesma cor natural dela, é esta. Aliás, todas que vos mostrei até agora estão todas com a cor natural delas. A maior parte das pessoas olham para isso, que madeira horrível. Há gostos para tudo, não é? É o roxão, pau roxo. Esta garapa, a garapa, no fundo, é uma madeira amarelada, que eu vos queria mostrar que tem aqui a cor natural. Já está um bocadinho oxidada, mas estão a ver, esta madeira é esta. Só que esta madeira foi cozida, é mesmo o termo técnico, não é bem, foi colocada em tanques, a temperatura alta, a água, uma mistura, uma solução aquosa, e ela adquire esta cor e fica saturada. Para que é que se faz este tratamento térmico à madeira? É para ela ficar mais estável e para não ser facilmente atacada com fungos, portanto, para colocar esta madeira no exterior, para substituir o IP. O IP está aqui, pronto. Estão a ver que esta madeira, a cor natural dela é assim, não tem nada a ver com o IP, mas se levar a tal cozedura, já está a madeira, na madeira não há uma peça igual à outra, é um produto natural, não é? Mas já se assemelha mais. Muitas pessoas não estão entendidas em madeira, se olhar para isto, se é que é IP, dizem, sim, é IP. É parecido. Até se quiserem passar novamente, e assim também tem o termo, uma base de comparação. Agora que vos falei um bocado nesse tratamento, isto é o carvalho europeu, também só para não dizer que vos estou a mostrar madeiras da África ou do Brasil, é o carvalho europeu, muito utilizado aqui. Qual é o melhor carvalho? O americano ou o... É aquilo que eu falei, não há madeira melhor nem há pior. Ela tem que ser bem trabalhada Mas, por exemplo, o carvalho, trabalhando, pode trabalhar a vida toda na tua casa. Tem que ser bem preparada, a madeira tem que ser bem seca, tem que ser bem protegida. A gente faz uma obra e põe tudo em carvalho, certo? E até nem preparou aquilo em condições. Qualquer um dá problema. Toda a vida.
Sim, enquanto tiver lá umidade, principalmente umidade, é isso que faz, é o maior inimigo da madeira. Por exemplo, e estagnar. Não, enquanto houver lá umidade, ela depois, tirando a umidade, ela vai retrair, vai secar e vai retrair e vai abrir as fendas. Não é por pôr carvalho americano ou carvalho europeu que um deixa de dar Não sei se viram uma problema. reportagem de uma escola, não sei onde, em que fizeram as obras de remodelação da parte do infantário. E que tiveram que tirar as madeiras todas porque o orçamento que deram colocar madeiras mais baratas, que não estavam bem secas, e as portas incharam todas, tiveram que retirar as portas todas do lambrim, tudo. Deu num hospital. No hospital, exatamente, na parte da enfermaria, da pediatria. Foi. Em Coimbra, está recente esse. E agora ficou mais caro. Porque aquela madeira não foi tratada, Pois. para ser colocada no carro. Mas isso é quase chapa 5, como se costuma dizer. A reação do cliente ou do carpinteiro é dizer se a culpa é da madeira. Dá um problema em obra, bem, é porque a madeira não é boa, esta madeira, já veio aqui o eletricista, já veio aqui o pistoleiro, já disse que... E eu sei o que é que eles percebem de madeira para argumentar. E depois, a base do problema está sempre na má preparação. A madeira, ou a obra não estava em condições, não reunia as condições para receber a madeira, ou então a madeira foi mal preparada para ir para aquela obra. Como eu vos falei ali há bocado, no caso daquela garapa, foi um tratamento térmico que sofreu. Aqui o nosso pinho nacional leva outro tratamento, que é um tratamento de pressão. Já não é temperatura, já não é térmico, é um tratamento de pressão, é posto em autoclave e é tratado, aumenta a pressão e é injetado, se é que se pode dizer assim, uns cristais de cobre, principalmente, entram na madeira e conferem à madeira uma durabilidade muito superior à que ela tem naturalmente. O pinho, se puser os postos do CTT, aqueles postos já vimos verdes, não é? Geralmente é verde por causa do cobre. Se fossem colocados assim, espetados na terra, sem tratamento nenhum, duravam 1 ano ou 2 no máximo. A térmita, os fungos da terra degradam a madeira. O pinho não tem durabilidade natural suficiente para esse fim, para esse uso. Portanto, como é que se resolve isso? No caso do pinho, é tratá-lo em autoclave. Tem a questão estética, que fica assim, com este tom verde. Pode ser substituído, pode ser substituído o cobre pelo boro e já adquire uma tonalidade acastanhada, pronto, ou então nos últimos anos, na última meia dúzia de anos, surgiu aí no mercado umas empresas que dizem que têm o tratamento incolor, em autoclave incolor, e isso, duvido muito disso. Pronto, alerto para isso, se um dia pensarem em usar esse tipo de pinho tratado incolor, isso é muito suspeito, não é um tratamento eficaz. Tenho um cliente que a casa está toda assim. Portanto, o soalho empolou. É todos os anos. Pois, isto é carvalho? Isso é carvalho. É carvalho. Isto foi chegado uma resina em cima do cimento, direto ao cimento. Uma cola que ficava vidrada. Para isolar. Não é? Mas todos os anos acontece isto? Está sempre mas é infiltração de água. De baixo para cima. Sim, a casa está mal isolada. O cliente na altura pagou 1000 e tal euros só pela coisa de tal vidrado e não sei para isolar, pois. É uma solução. É mandar tudo outra vez e fazer o quê? Portanto, impedir ou isolar convenientemente a casa, o seu pavimento. Isso é condição básica, fundamental. A conclusão que o homem devia ter metido mais drenos por baixo da casa e não sei o quê. Sim, é quando eu mas digo. agora já não há hipótese. Pois. E qual é a hipótese que há? Construir uma casa não. Não, ir pelas madeiras não. É outro produto. Já agora eu vou também passar e já vou responder a isso. É só para ir vendo, porque esta aqui vai demorar mais algum tempo. Aqui já temos estas madeiras do Brasil, da África, dos Estados Unidos. Falta aí só a garapa que eu tinha tirado. Portanto, produtos mais estáveis e também vai um bocadinho ao encontro disso, se bem que eu não estou a dizer, se colocar lá isto resolve os problemas, não, isto também mexe.
Portanto, isto é contraplacado, são assoalho na mesma, depois de posto no chão, a esculpira exatamente como está aqui. É a mesma madeira, embora esteja mais oxidada, mais escura, também depende do veio, do corte da madeira, mas isto depois no chão, mas uma é maciça, é só madeira, e este é contraplacado. Geralmente um bom contraplacado são os contraplacados de madeira de bétula, que é o caso deste, contraplacado de bétula, e colam uma camadinha de madeira nobre, no caso é esculpira, 3 mm, neste caso. Pronto, é um flutuante de madeira. Num local, numa casa, num local onde há muito frio no inverno, neve, e no verão muito calor, qual é a melhor solução para o chão? Sendo a madeira. A temperatura pouco afeta a madeira. Ao contrário, é uma das grandes vantagens da madeira em relação, por exemplo, ao metal. O metal dilata muito na presença de calor. As pontes, tudo que seja viadutos que tenha metal, tem que ter aquelas juntas de dilatação. A madeira já tem essa grande vantagem que é praticamente intocável com as diferenças de temperatura. Senão, pronto, o inimigo principal é a umidade, só que o metal, na presença de umidade no mexe e a madeira mexe. Portanto, se a questão é só mesmo as amplitudes térmicas, não é risco para a madeira. O problema maior é só mesmo as umidades. Principalmente estas umidades do subpavimento, deste caso, que falou agora, não é? Mas o ideal é fazer uma coisa daquela, não é? Que a madeira maciça por baixo leva só uma camadinha de... É mais, como é que eu ia dizer, se sentar aqui a dizer, o que volto a repetir, é mais estável este produto. Porque o contraplacado são folhas de madeira, no caso, os troncos são desenrolados, não é? Temos aqui fábricas aqui perto que fazem isso, a Sonai, a Finza, ali na antiga Jomar, ali a seguir ao IKEA, em parafita. Portanto, isto é colado e é uma camada, uma folhinha, cada folhinha dá bem para ver aqui, é colada num sentido, a outra já é colada no sentido oposto, a outra já é outra vez assim. Geralmente é o número ímpar de folhas, eu estou aqui a falar, mas quase certeza que tem um número ímpar, que é mesmo para a estabilidade. Portanto, os contraplacados, devido a essa colagem, ao diferente sentido das fibras da madeira, torna o produto mais estável. É claro que a madeira, a camadinha nobre que está em cima, muitas vezes não acompanha, ou seja, mexe mais do que o contraplacado e acaba por descolar quando há umidades, quando há problemas. Por isso é que eu digo, para essa situação que falou, eu não digo, isto resolve, não. Nenhum produto que vos vou mostrar a seguir resolve. E não é madeira, é um derivado, mas... Ou seja, a solução para aí é resolver o problema, é acabar com a infiltração. Não é ponto de pegar, a casa está feita. Há produtos de isolamento, se calhar esse, há plástico que se pode pôr, plástico? Sim, debaixo, tem que se levantar a madeira toda, isso é incontornável. E essa madeira, quanto é que sai mais ou menos um metro? Nada disso. O quê? Desse género assim. Os flutuantes, quase todos já são acabados, já vêm com o verniz, e o preço ronda, mais ou menos, se for um bom flutuante com o contraplacado de bétula, ronda mais ou menos o preço do maciço, do soalho tradicional. Sim, da esculpira, dentro, não é esta, que esta é mais fina um bocado. Portanto, mas a parte de cima, a folhinha pode ser da madeira que a gente quer? Sim, sucupira, a fisélia, a riga nova, a riga velha. Pronto, este é o flutuante então que eu vos estou a falar. É um produto prático também, é um produto que veio em resposta às exigências da rapidez e das coisas e dos materiais práticos na construção. Isto é outro flutuante, exatamente o mesmo conceito, já é outro contraplacado que não é o de bétula. Leva uma folhinha de madeira, leva uma camadinha, aqui diz 1,5, aqui diz 1,5, eu creio que é. Tem 1,5 de camada nobre, enquanto que este parece exatamente igual e só tem folha mesmo, só tem 0,6. Ambos são carvalho. Claro, este é mais caro do que este, a camada nobre é mais grossa.
Isto aqui também são madeiras asiáticas que trouxe só para também, embora sejam muito pouco utilizadas, é o Merbau e o Kempas. O Kempas é uma alternativa à Fisélia. Portanto, estamos aqui a ver uma peça com verniz e uma sem verniz, mas e estamos a ver aqui um veio radial e aqui temos um veio tangencial, mas é uma alternativa. Portanto, são flutuantes, pavimento flutuante de madeira mesmo, com mais ou menos camada nobre, camada de desgaste. Vocês podem, se calhar estou aqui a falar, e vocês podem ir colocando questões, não é? O que vos ocorrer. Isto é um pavimento maciço. Não sei se olharem, se conseguem ver saber o que isto é. Já leva um carro. Bambu. É bambu, exatamente. Vão ver aqui que é tudo coladinho. É tudo coladinho, são pecinhas, pronto, é trabalho de chinês mesmo, mas está aí um pavimento, usa-se a arquitetos que gostam, há a cor natural e há uma cor mais escurinha que é o carbonizado. É mais caro. Não. Apesar de ser um produto que deve dar uma mão de obra, eu nunca vi a fazer isso, nunca fui a nenhuma empresa chinesa, mas deve dar uma mão de obra brutal, só que é um produto, uma madeira barata e pronto. Dá paixão. Sim, aquilo é um soalho já envernizado. Há bocado também queríamos mostrar, e passou-me, mas também falo-vos agora. Isto é uma peça de carvalho, exatamente igual a este, ao que anda aí, que é mais clarinho, está aqui. Se só pegar. Esta madeira é esta, só que esta levou não se pode dizer que seja um tratamento, esteve sujeito a uma reação química e ficou assim escura. Quase sempre não é diferente de uma velatura que se dê, velatura, se chama tinta, não é tinta, pronto. Isto é uma reação química que a madeira de carvalho, eucalipto, dá para escurecer também. A cor entra na madeira quase toda, ali no meio, se fizéssemos aqui um corte no meio, se calhar estava intacto, mas estava na mesma cor natural, mas entra bastante bem. Isto é só colocar a madeira, quanto mais rica em tanino for a madeira, o carvalho é muito rico em tanino, por isso é que também se usa nos cascos, nos pipos, né, do vinho. O eucalipto também tem, embora menos. Mas a madeira, quanto mais rica for em eucalipto, em tanino, mais reage com esse produto químico. Basta pôr num sítio fechado um recipiente com aquele produto num canto e a madeira noutro, passado 2 dias, ou 1 dia ou 2, fica assim escura a madeira. É só uma reação química, não tem que se mergulhar, não tem que se aplicar nada. É só pelo vapor que forma no ar aquele material. Qual é o preço do bambu? O bambu esse é um bocado mais caro, esse soalho mais largo deve ter a ver com a empresa, assim, a China tem empresas boas e empresas menos boas, não é? Também tem coisas caras lá. Esse aí é um soalho para 30 e tal euros, mas um quase igual, só que de 9,5 de largura, mais estreito um pouco só, já é soalho para custar 20 euros. 19, 20, assim já envernizado. É um produto barato para, acho. Tem que ser sempre esta cor? Pode ser Não, tem outro que é mais escurinho. Geralmente tem 2 cores. É o natural, que é este, e o carbonizado. Tem também algumas opções, que é este, que é o horizontal, que aqui à vista, eu já lhe dou outra vez, aqui à vista tem 2 cm, e há o vertical, que estas pecinhas estão ao alto, portanto fica muito mais estreitinho, tem outro aspecto. Geralmente o vertical é mais caro, deve dar mais mão de obra. É. Agora, eu nem sei a hora. Portanto, caminhar ainda para o produto mais prático, falei-vos no soalho tradicional,
Depois falei-vos no soalho tradicional já acabado, falei-vos no flutuante, no pavimento flutuante. Agora já também há uns anos, é o pavimento flutuante laminado, ou seja, o sintético, leva uma camada, leva uma película de melamina a imitar madeira, à semelhança das placas que existem, folheadas, não é? Vocês estavam a falar há bocado em cozinhas, acho que foi aqui, vocês estavam... Portanto, as placas são folheadas a melamina, assim como este pavimento flutuante é. Leva ali a camada, leva ali a alma, como se fala, num MDF, neste caso é um HDF, que é um painel mais denso, e depois é colada a película a imitar madeira. Esta aqui está a tentar imitar a scopira, o carvalho e a fisélia dossier. Isto é possível fazer 1001 coisas, desde que as quantidades encomendadas justifiquem, não é? As fábricas fazem. O sistema clique, que já não é macho fêmea, não é? Enquanto que o macho fêmea encaixa o clique e entra. Há flutuante de madeira, também com o sistema clique, mas pronto, surgiu este sistema clique foi com este laminado, com os laminados. Isto encaixa aqui na obra, é muito prático, nem tem que se usar cola, nem tem que... Este já vem com esta película de borracha que até trouxe para vos mostrar, portanto já vem com esta tela de borracha por trás, não é preciso pôr aquela tela branca, pronto, para evitar, não faz aquele barulho a andar, toque, toque, aquele som tradicional que faz o flutuante, e este já não faz. Tem o visel na mesma, a imitar o soalho pré-acabado, portanto tentam caminhar para coisas práticas e baratas, claro que isto é muito mais barato, estamos a falar num produto de 10 euros o metro quadrado. Isto? Sim. Acabado? Assim conforme está. Sim, e há desde 6 euros. Isto qualquer pessoa pode pôr isto em casa. Se for aqui, sim, é mesmo isso, é aquilo, faça você mesmo. Uma pessoa que se ajeite, pronto, Uns cortes, ou não sei o que. é a única coisa. De resto, uma pessoa que se ajeite, que tenha habilidade, faz um quarto, faz uma sala, forra a casa a isso e praticamente que não tem que ir lá ninguém ajudá-lo. É feio, isto é só pulsar. Isso entra e depois não solta. É o clique, o sistema clique. Fixe. Lembrei. Estes decks, é o deck compósito, não sei se já ouviram falar também, portanto é uma alternativa aos decks maciços, que podem ser IP, podem ser pinho tratado em autoclave, o pinho também há deck de pinho que é mais barato. Há uns anos esta parte surgiram, não há muito tempo, surgiram os decks compósitos. Isto é o quê? Isto é uma mistura de serrim, para vocês perceberem, de pares de partículas de madeira com resinas, cola, não é? E PVC, plástico. Portanto, isto faz essa mistura, faz esse composto, este compósito, daí é que se chama o compósito. É um material que já é mais homogéneo, já não mexe na largura, isto até já mexe mais ao comprimento, enquanto que a madeira não mexe. Isto, quando se aplica isto em obra, tem que se ter cuidado, deixar folga ao comprimento, enquanto que a madeira precisa de folga à largura. Pronto, há o maciço, há o oco, este é mais barato, tem menos material. Há várias cores, várias medidas. Aqui vocês até vão ver, neste tem aqui a madeira, que neste caso é serrim de pinho, que há de pinho e de madeira exótica. E essa precisa de manutenção. É uma das vantagens também, que isto não precisa de manutenção nenhuma, enquanto que a madeira de um ano, dois em dois, de ano em ano, tem que ser. Dá para pôr cá fora nos jardins e sim. Dá, exato, é para isso. E é mais caro. para isso. Do que o IP. É uma questão de marcas. Há compósito deste, tem umas empresas que têm um compósito deste, de umas marcas alemãs e norte-americanas, são para 60 e tal euros o metro quadrado. Há material chinês a 30 euros.
Portanto, o deck de IP anda a 40, sabe? O de pinho tratado é mais barato, como é lógico. Também vos trouxe aqui este porta-chave, não é bem um porta... Macacaúba. Cheguei aqui. É brasileira essa madeira. Macacaúba. Não, vê-se aí o serinho, até vê-se aí as pintinhas, quando é de madeira de pinho, que é uma madeira clarinha, não é? Nota-se. Isto é revestimentos, trouxe-vos isto também só para dar uma olhada, são revestimentos que se colam em placa de compósito fenólico, não sei se já ouviram falar, é umas placas que se usam muito agora para forrar fachadas, fábricas, edifícios. É um material caro e depois com este composto fenólico também é produzido com madeira e com resinas muito resistentes, são placas que não mexem e depois há várias espessuras e podem ser revestidas com estes materiais a imitar madeiras. Pronto, há vários, depois também há cores, há várias opções. Pronto, isto é mais só para vos falar, para vos dar a conhecer esse... E acho que do que trouxe assim para vos dizer, não sei se foi rápido, se vos foi... Este centro como é que funciona? É antirrapante. Isso no fundo são os padrões que existem dessa marca, há outras, não é? Para revestir as tais placas de fenólico, que eu até pensei que tinha aí uma própria placa, que são as placas usadas para revestir fachadas, aqui há uns anos havia uma que era um material que era o Prodema, mas isso deu muito problema. Agora para revestir fachadas também a madeira é usada, mas empena bastante. E usam esse compacto fenólico revestido a esses padrões, pronto, imita a madeira ou cores. Questões que queiram colocar a Francisco? E que eu saiba responder? Eu só preciso mesmo de um cartãozinho, não é preciso para já no final. Eu também, se me puder dar um cartãozinho. Olha, se me permite... Obrigada. Depois vamos ter que falar depois, preciso dos orçamentos. O que for, sim, e agora vou buscar aqui mais. O que eu puder ajudar, às vezes uma dúvida também que tenho, não sei se futuramente na vossa vida profissional. Francisco, apareceu isto assim, o que é que achas? Estejam à vontade, o que eu souber, eu também não sei tudo, como é lógico. Antes, pelo contrário, a gente tem muito que aprender. Porreiro. Há aqui dois tipos de teca, não sei se repararam, há a teca de reflorestamento e há a teca natural. A teca natural é muito cara, é uma madeira da antiga Birmânia, agora é Myanmar, não é? O país. Essa madeira praticamente não existe. Perceberam porque é que a cliente quer mais ir a teca? A teca é uma madeira nobre, aquela madeira, mas o que há agora é toda de reflorestamento, não tem a qualidade que tem a teca selvagem, como se costuma dizer. Ou seja, muita informação.